GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS 4ª edição. Episódio 161, capítulo 14. Recuperação. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS 4ª edição. Estamos hoje continuando aqui no capítulo 14 falando sobre recuperação. E aqui comigo está ele, o Anderson. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, cara, e com você? Tudo tranquilo, como é que estão as coisas? Vamos começar aqui hoje. Não tá o Heitor, não tá o Dreisler, que eles não puderam gravar, mas vamos eu e você. Eu vou começar aqui, Anderson, falando aqui sobre recuperação. As regras de lesões podem parecer duras, mas não se desespere, é possível se recuperar. Retomando a consciência. Um fracasso por uma margem de 5 ou mais no teste de nocaute, um fracasso num teste de HT para se manter consciente com 0 pontos de vida ou menos, e muitas outras coisas, por exemplo, golpe fulminante, podem deixar um personagem inconsciente. Fica a critério do mestre decidir se ele ficará verdadeiramente inconsciente ou apenas totalmente incapacitado em função da dor e dos ferimentos. Seja o que for, o personagem não poderá fazer nada. Ele se recupera da seguinte maneira: se tiver 1 ou mais pontos de vida restantes, o personagem acorda automaticamente em 15 minutos. Com 0 pontos de vida ou menos, mas ainda acima de menos uma vez pontos de vida inicial, o personagem deve fazer um teste de HT para acordar a cada hora. Em caso de sucesso, ele pode agir normalmente e não precisa jogar contra HT a cada segundo para permanecer consciente, a menos que receba um novo ferimento. Contudo, como ele não está com menos de 1/3 dos pontos de vida, ele não tem seu deslocamento e esquiva reduzidos pela metade. Com menos uma vez o ponto de vida inicial ou menos, o personagem estará em maus lençóis. Ele tem direito a um único teste de HT para acordar depois de 12 horas. Em caso de sucesso, ele retoma a consciência e pode agir como descrito acima, mas se fracassar, ele não retoma mais a consciência sem tratamento médico. Use as regras sobre estabilizando o ferimento fatal, que nós vamos ver em breve. Até receber ajuda, ele deve fazer um teste HT a cada 12 horas. Se fracassar em algum, ele morre. Pontos de vida elevado e cura. As taxas de cura dadas para recuperação natural, primeiros socorros, mágicas de cura e vantagem de recuperação física, etc., levam em consideração personagens com pontos de vida dentro da escala humana, ou seja, com menos de 20 pontos de vida. Personagens com mais pontos de vida se curam proporcionalmente mais, de acordo com seu ponto de vida. Multiplique qualquer ponto de vida restaurado por 2 para 20 a 29 pontos de vida, por 3 para 30 a 39 pontos de vida, por 4 para 40 a 49 pontos de vida e assim por diante, com cada 10 pontos de vida completos, acrescentando 1 ao multiplicador. Isso aí é mais uma daquelas roubalheiras. Assim, roubalheiras no sentido de que se você tiver mais de ponto de vista, literalmente você é sobre-humano. Exatamente. Recentemente na minha mesa tem um urso, de vez em quando tá lutando lá com o druida, ele tá ajudando o druida, né? Sempre que o druida usa recuperação no urso, ele tem quase 30 pontos, é sempre dobrado por essa questão aí. Então, além de você já tem muito PV, que já dificulta você cair, a questão da magia também recupera essa mesma quantidade, assim como essa questão dos PVs aí na cura natural. Exatamente. Aí fica bem roubado. Muito roubado. Recuperação natural. O descanso permite que um personagem recupere seu PV perdido, a não ser que o dano seja de um tipo que especificamente não possa ser curado naturalmente. Vê enfermidades na página 442. No final de cada dia de descanso e alimentação decente, um personagem pode fazer um teste HT. Em caso de sucesso, ele recupera um PV. O mestre pode atribuir uma penalidade se as condições forem ruins, ou um bônus se as condições forem muito boas. Primeiros socorros. As duas principais utilizações da perícia Primeiros Socorros, já foi falado, envolvem a aplicação de ataduras e o tratamento de choque. A aplicação de ataduras. É necessário 1 minuto para aplicar pressão ou um torniquete para estancar um sangramento. Isso restaura um PV. Se as regras de sangramento estiverem sendo usadas, quem for ferido, mas receber primeiros socorros dentro de 1 minuto após seu ferimento, não perderá PV devido ao sangramento. Um novo teste evitará futuras perdas de PV. Tratamento do choque. Depois de aplicar bandagens, o socorrista pode levar um tempo adicional para aplicar um curativo mais elaborado e tratar a vítima em relação ao choque. Ele deve manter a vítima agasalhada, confortável, calma e imóvel. Depois do tempo indicado na tabela de primeiros socorros, vamos já falar, o personagem pode fazer um teste de primeiros socorros. Em caso de sucesso, o médico joga um dado conforme indicado na tabela para verificar quanto PV a vítima recupera. O mínimo de um PV. Um sucesso decisivo restaura o máximo de PV possível. Essa jogada inclui um PV das bandagens, portanto, o resultado de um PV não restaura mais PV. Em caso de falha crítica, a vítima perde 2 PV em vez de se recuperar.
Aqui na frente tem essa tabela de primeiros socorros, que ela indica o nível tecnológico, o tempo por vítima que leva para você fazer o teste e até quantos PVs ele é restaurado por teste, né? No caso NT0 a 1, né, aquele bem primitivo, leva 30 minutos e restaura até 1D menos 4 pontos. No NT2 ou 3, que é o medieval que geralmente o pessoal joga, também é 30 minutos que leva para fazer o teste e o PV restaurado é até 1D menos 3. E ele vai mostrando aqui outros níveis tecnológicos mais avançados e até, por exemplo, mais futurista, de NT9 ou mais, leva 10 minutos o teste e recupera até 1D mais 1 ponto. Cirurgia. Uma cirurgia pode reparar danos físicos ao corpo, mas é arriscada em NTs baixos, principalmente antes da invenção da anestesia, por volta do NT5, e da verificação de tipo sanguíneo no NT6. Veja a perícia cirurgia, que nós já falamos anteriormente, para obter alguns modificadores comuns e descobrir os efeitos de um fracasso no teste de habilidade. Seguem algumas regras adicionais. Equipamento. Equipamentos básicos conferem um modificador de -6 em NT1, -5 em NT2 a 3, -4 em NT4, -2 em NT5 e mais NT -6 e NT6 ou mais. A qualidade do equipamento também modifica a jogada. Veja os modificadores de equipamento. Os modificadores para a cirurgia de NT5 ou mais assumem que anestésicos estejam disponíveis. Caso contrário, aplique uma penalidade de -2 ao NH. Esse modificador substitui a penalidade de -1 pela falta de um item. Infecção. Antes do NT5 e a critério do mestre, durante uma boa parte do NT5, a prática da anestesia é deficiente. Verifique a possibilidade de infecção. Nós vamos ver isso quando falarmos de infecção em breve. Depois de cada cirurgia, estabilizando um ferimento fatal. Cada tentativa dura 1 hora. A jogada sofre uma penalidade de -2 se o paciente estiver com -3 pontos de vida inicial ou pior, -4 se estiver com -4 pontos de vida inicial ou pior. Em caso de um fracasso, as tentativas repetidas são permitidas, mas sofrem uma penalidade cumulativa de -2 por tentativa. Se a vítima morrer na mesa de operação, ela pode ser ressuscitada. Veja a ressuscitação, que nós vamos falar em breve também. Recuperando-se de lesões incapacitantes duradouras. É possível tratar uma lesão incapacitante duradoura. Veja a duração de lesões incapacitantes na página 422 como a cirurgia, em vez de deixar a vítima segura por si só. Esse procedimento leva 2 horas. Em caso de sucesso, considere o tempo restante de recuperação da lesão em semanas em vez de meses. No entanto, em caso de falha crítica, a lesão se torna permanente. Recuperando-se de lesões incapacitantes permanentes. Cirurgias radicais às vezes são capazes de restaurar algumas lesões incapacitantes permanentes em NT7 ou mais. Os detalhes exatos ficam a critério do mestre. Isso muitas vezes requer próteses ou transplantes, o que pode ser caro ou difícil de ser encontrado. Em NT7 ou 8, esses procedimentos são capazes de restaurar parcialmente a funcionalidade. Essas operações também são traiçoeiras, penalidade de -3 ou mais. Em caso de fracasso, o paciente precisa de 1D mês para se recuperar antes de se submeter a outra tentativa. Cuidados médicos. Qualquer paciente sob cuidados de um médico competente com NH12 ou mais em medicina recebe um bônus de +1 em todos os testes de recuperação natural. Um curandeiro também pode fazer um teste de medicina para tratar o paciente. O paciente pode receber o teste de um único médico, mas um médico pode atender até 200 pacientes. É isso mesmo. Na prática é isso aí mesmo, né? É isso aí. O número exato de pacientes que um médico pode atender e a frequência com a qual ele pode fazer os testes dependem do NT de sua perícia medicina. Vê tabela de auxílio médico a seguir. Em caso de sucesso, o paciente recupera 1 PV. Num sucesso decisivo, ele recupera 2 PV. Esse valor se acumula à recuperação natural. No entanto, uma falha crítica custa ao paciente 1 PV. Médicos de alta tecnologia dependem muito de equipamentos, mas ainda recebem um bom treinamento básico. Portanto, um médico de NT6 ou mais atua como se fosse de NT6, se não dispuser de aparelhagem com a qual ele está acostumado, contanto que o ambiente pelo menos seja limpo. E aí tem uma tabelinha que ele mostra aqui, a tabela de auxílio médico. Ela mostra também o NT em medicina, como foi citado, a frequência dos testes e a quantidade de pacientes por médico. Por exemplo, no NT de 1 a 3 tem uma frequência de teste semanal e cada médico pode ter até 10 pacientes. Já no NT9, a frequência de teste são 2 vezes por semana e o mesmo médico pode ter até 50 pacientes e aí ele vai aumentando o NT e aumentando a quantidade. Quem tiver curiosidade de saber exatamente é só dar uma olhadinha nessa tabela para ter os números direitinho. Ressuscitação. Reviver uma vítima de afogamento, asfixia ou parada cardíaca requer uma tentativa de ressuscitação. O personagem deve fazer um teste de medicina com NT7 ou mais ou um teste de primeiros socorros com NT7 ou mais com uma penalidade de -4. Cada tentativa leva 1 minuto. Tentativas repetidas são possíveis, mas quase sempre há um limite de tempo.
A ressuscitação cardiorrespiratória e a respiração boca a boca, bastante difundidas após os anos de 1960, são métodos mais eficazes de ressuscitação que seus predecessores. Testes de primeiros socorros, mas não testes com valores predefinidos, para reviver vítimas de afogamento ou asfixia sofrem uma penalidade de -2 em vez de -4. Drogas de ultra tecnologia. Drogas milagrosas são matéria-prima da medicina de ficção científica. Segue abaixo um sistema rápido e simples para criar droga de NT9 ou mais. Efeitos. Escolha um ou mais modificadores de atributos, vantagens ou desvantagens para representar os efeitos da droga e seus efeitos colaterais, normalmente ruins. A maior parte das drogas medicinais confere recuperação acelerada, resistência a doenças, bônus na HT ou benefícios similares. Algumas mitigam desvantagens, cancelando-as durante o período de efeito da droga, por exemplo, uma droga psiquiátrica pode suprimir fantasias e paranoia. Algumas conferem efeitos únicos, como a recuperação de pontos de vida ou pontos de fadiga perdidos. Duração. Escolha o tempo de duração dos efeitos. As durações mais comuns são de curto prazo, 25 menos HT minutos, médio prazo, 25 menos HT sobre 4 horas, longo prazo, 1 dia, ou muito longo prazo, até uma semana. Doses múltiplas geralmente se estendem a duração em vez de aumentar o efeito. Assim, 2 doses de uma droga de longo prazo geralmente durariam 2 dias. Potência. O paciente recebe um teste de HT para resistir a desvantagem e outros efeitos negativos. A potência da droga atua como uma penalidade nessa jogada. Além disso, assuma que cada vez que uma dosagem do remédio é dobrada, há uma penalidade adicional de -1 ao teste. Forma. Uma droga pode ser uma pílula, injeção, aerossol, agente de contato ou agente de contato em forma de aerossol. Muitas drogas também podem ser encontradas em mais de uma forma. Pílulas normalmente levam 30 minutos ou mais para fazer efeito, mas podem ser dissolvidas em bebida. Agentes de contato, por exemplo, adesivos, levam 5 minutos. Aerossóis e injeções funcionam quase que imediatamente. Custo. Isso pode variar, mas há uma regra básica. Some o valor absoluto em pontos de todas as características que a droga acrescenta ou remove. Multiplique o resultado por um custo básico que depende da duração. Aí tem uns exemplos, né? 2 para curto prazo, 10 para médio prazo, 50 para longo prazo, 250 para muito longo prazo. No caso de drogas que curam, use o custo em pontos dos pontos de vida ou pontos de fadiga que ela restaura e considere a duração como sendo de longo prazo. A potência também modifica o preço. Duplique o custo para cada penalidade de -1 no teste de HT e multiplique o custo final por 2 para aerossóis ou agentes de contato e por 10 para agentes de contato em forma de aerossol. Classe de legalidade. Isso varia de acordo com a sociedade e com a natureza da droga. Drogas medicinais normalmente são CL3. Drogas consideradas socialmente prejudiciais podem ser CL2 ou mesmo CL1. Por exemplo, uma droga da verdade que força o paciente a fazer um teste de HT-3 para evitar uma penalidade de -4 no teste de vontade durante 25 menos HT minutos custaria 20, valor em pontos, vezes 2, curto prazo, vezes 8, que é a potência, vezes 1, injeção, 320 por dose. Essa droga provavelmente só estaria disponível para espiões, classe de legalidade 2. Bom, me parece que seu amigo está quase morto, mas há uma grande diferença entre estar quase morto e inteiro morto. Essa frase é do milagreiro Max, na obra A Princesa Prometida. Então, eu acho que terminamos hoje aqui esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Ô Anderson, você quer deixar algum recado pra alguém? Quer fazer alguma coisa? Eu quero só deixar o recado que vocês acompanhem aí o feed de notícias do RPG Next. Quem quiser falar comigo ou com o pessoal, entra lá no grupo dos padrinhos e acompanha essa série maravilhosa aí do GURPS, né? Beleza. Então, se você, como o Anderson falou, se você gosta dessa série, você pode considerar nos apadrinhar no RPG Next em picpay.me/RPGnext ou em www.padrim.com.br/RPGnext. Então a gente vai ficando por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next. Edição Wilken Pérez.